Fala pessoal, tudo bem? De volta, mais uma videoaula aí. Hoje nós vamos trabalhar com vetores. E por que é importante trabalhar com vetores? Basicamente, uma coluna num conjunto de dados, numa tabela que você vier trabalhar, basicamente aquela coluna é um vetor. Então, estudar esses vetores é muito importante porque é basicamente com eles que nós iremos produzir uma série de análises. Então, a título de exemplo, por exemplo, aqui, nós estamos já criando um primeiro vetor aqui, né? O vetor 1, ele é composto aí pelos números 1, 5, 3, menos 10. O vetor 2 é composto por strings, por caracteres, por letras, A, B, C. Então aqui a gente já vai inicialmente armazenar essas informações e a gente também poderia chamar esses vetores aqui, uma vez que nós acabamos de armazenar. Então repare que nós armazenamos informações nos vetores vetor 1 e vetor 2. Se a gente chamar o vetor 2, agora a gente tem exatamente A, B e C. Outra maneira também de a gente criar uma sequência de números que a gente poderia atribuir a um vetor seria simplesmente utilizar o dois pontinhos. Se nós darmos um Ctrl Enter, uma sequência de 1 a 10 aparece. Por outro lado, se nós começarmos pelo 10 e 2 pontos até 1, ele vai fazer essa mesma sequência, mas de forma decrescente. A gente também pode ordenar números negativos ou positivos e vice-versa. A gente consegue ter uma ordem de números também dentro desse intervalo. Um terceiro vetor que nós vamos criar aqui agora é para a gente também poder compreender como acessar alguns valores que estão nesse vetor. A gente provavelmente numa tabela, num dataset, a gente vai ter um conjunto de dados e provavelmente a gente pode querer acessar um valor específico. Aqui nós vamos trabalhar com vetor, mas a tabela, o padrão, o comando vai ser praticamente o mesmo. Então a gente está aqui armazenando um terceiro vetor e esse terceiro vetor tem as letras A, B, C e D. Como é que a gente faz para acessar, por exemplo, a letra A desse vetor? Bastaria simplesmente a gente chamar o nosso vetor, abrir o colchetes e na posição 1 a gente consegue acessar a letra A. Se a gente roda aqui, a gente conseguiu acessar a letra A. Se a gente chama o vetor 2, a gente consegue acessar a letra B, vetor 3 a gente consegue acessar a letra C e assim sucessivamente. Uma outra maneira da gente avançar e aqui entender um pouquinho mais sobre os nossos vetores é entender a classificação, que tipo de informação que nós temos ali naquele vetor. Então, se a gente armazena novamente 1, 5, 3, menos 10, A, B e C nos vetores 1, 2, respectivamente, nós também podemos entender a classe desse vetor. Então, nitidamente, o primeiro é um caractere e o primeiro é um vetor numérico e o segundo é um vetor caractere. Repare que a gente tem exatamente essas saídas. Agora, se a gente armazena valores diferentes, 1, 2 e um texto na terceira posição, o que vocês esperam que pode acontecer? Por coerção, o R entende que aquele vetor virá com a característica, com a classificação mais forte. E aí, dentro da sintaxe do R, as informações textuais, os strings, são mais fortes do que os números. Essa é uma categorização da sintaxe da linguagem. Então, ele por default, ele vai sempre atribuir a classificação desse vetor vai ser caractere. Mas isso não tem tanto problema para vocês pensarem sobre isso agora. Mas só para entender que caso vocês tenham um dataset que venha com essa informação confusa, que você provavelmente vai ter que fazer um processo de limpeza, você provavelmente vai fazer esse tratamento, você vai se deparar com isso. Então, ele naturalmente vai ser direcionado para texto. E aí você vai precisar de trabalhar com a variável no formato numérico, você vai entender que você vai precisar de fazer o tratamento. A gente também pode fazer operações com vetores. Uma vez que nós armazenamos esses valores nos vetores, por exemplo, 0, 5, 20, menos 3, nós podemos somar uma unidade para cada um desses valores. Então, a gente armazenou no vetor, a gente vai chamar vetor mais 1. Então, cada valor do vetor vai receber uma unidade. Se a gente chamar o vetor aqui agora, como a gente acabou de fazer, reparem, o 0 somou 1, virou 1, o 5 somou 1, virou 6 e assim sucessivamente. Também podemos subtrair, também podemos dividir e também podemos multiplicar. Repare que todas as saídas são as operações acima. A gente também consegue fazer operações de soma de vetores. Então, armazenamos as informações do vetor 1 e vetor 2, 1, 2, 3, 10, 20 e 30. Nós conseguimos somar esses valores e aí o resultado que vai nos aparecer logo abaixo vai ser a soma de 10 mais 1, 20 mais 2 e 30 mais 3. Basta a gente dar o Ctrl Enter e a gente observa o resultado. Beleza, pessoal? Aula finalizada. Até a próxima.